Vivemos em uma geração marcada pela pressa, pela distração e pela superficialidade. Tudo é rápido, imediato e descartável. As pessoas se acostumaram a viver de aparências, de momentos, de emoções passageiras. Esse mesmo espírito muitas vezes tenta se infiltrar na vida espiritual. Há quem conheça a linguagem da fé, frequente ambientes religiosos, saiba repetir versículos e expressões espirituais, mas nunca tenha descido às profundezas de um relacionamento verdadeiro com Deus. O chamado para sair da superficialidade nasce exatamente nesse ponto. Deus não nos chamou para uma fé de fachada, mas para uma vida transformada pela sua presença. Uma fé superficial é aquela que busca Deus apenas quando há necessidade. É uma fé que ora somente quando o problema aperta, que louva apenas quando tudo vai bem e que se cala quando surgem os desafios. Esse tipo de relacionamento com Deus é instável, frágil e facilmente abalado pelas circunstâncias. Quando a fé é rasa, qualquer vento contrário parece forte demais. Qualquer atraso é interpretado como abandono. Qualquer silêncio de Deus é confundido com ausência. Mas Deus nunca nos convidou a viver assim. Ele nos chama para algo mais profundo, mais sólido e mais real. Sair da superficialidade começa com o despertar interior. É quando o coração percebe que existe mais em Deus do que aquilo que temos experimentado até agora. É reconhecer que não fomos criados apenas para sobreviver espiritualmente, mas para viver em plenitude. Deus deseja relacionamento, não apenas rituais. Ele busca intimidade, não apenas atividades religiosas. Muitas pessoas confundem movimento com profundidade. Estar ocupado com coisas espirituais não significa necessariamente estar profundamente conectado com Deus. É possível fazer muito para Deus e ainda assim estar longe dele no coração. A superficialidade espiritual muitas vezes se revela na falta de compromisso com a transformação. Queremos as bênçãos de Deus, mas resistimos ao processo que nos amadurece. Queremos promessas, mas evitamos o confronto. Queremos milagres, mas não queremos mudança de caráter. Uma vida profunda exige que sejamos honestos diante de Deus, reconhecendo nossas limitações, nossas falhas e nossas áreas ainda não rendidas. Deus não se revela plenamente a quem esconde o coração atrás de máscaras religiosas. Sair do raso também exige coragem. No raso, temos controle. No raso, nossos pés ainda tocam o chão. Mas quando Deus nos chama para águas mais profundas, Ele nos convida a confiar mais do que controlar. Muitos permanecem na superficialidade porque têm medo de perder o domínio da própria vida. Porém, a verdadeira liberdade não está em controlar tudo, mas em confiar plenamente naquele que governa todas as coisas. Quanto mais profundo vamos em Deus, mais aprendemos a depender dele. E menos dependemos de nós mesmos. Uma fé profunda nos leva a encarar perguntas difíceis e verdades que preferiríamos evitar. Deus nos chama a uma vida em que ele não é apenas um recurso de emergência, mas o centro de tudo. Isso significa alinhar decisões, relacionamentos, valores e prioridades à sua vontade. A superficialidade permite que Deus ocupe apenas uma parte da vida. Profundidade exige que Ele ocupe tudo. Esse chamado não é confortável, mas é necessário. Não há crescimento sem desconforto e não há profundidade sem renúncia. Muitas pessoas vivem frustradas espiritualmente porque esperam experiências profundas sem abandonar hábitos superficiais. Não se aprofunda em Deus, vivendo uma vida de distração constante, negligenciando a oração, a palavra e o silêncio diante do Senhor. A superficialidade espiritual se alimenta de ruído, mas a profundidade nasce no secreto. É no lugar escondido, longe dos aplausos e das distrações, que Deus nos encontra e nos transforma. O Deus que vê em secreto é o mesmo que nos chama para mergulhar mais fundo. Sair da superficialidade também significa mudar a forma como enxergamos Deus. Ele não é apenas alguém que resolve problemas, mas um pai que deseja caminhar conosco todos os dias. Quando nossa fé amadurece, paramos de perguntar apenas o que Deus pode fazer por mim e começamos a perguntar: quem Deus está me chamando para ser? Esse é um sinal claro de profundidade espiritual. A fé deixa de ser centrada no benefício pessoal e passa a ser centrada no propósito e na vontade de Deus. Deus continua chamando o seu povo para mais perto, para mais fundo, para além do óbvio. Ele não se contenta com uma fé superficial, porque ele sabe que fomos criados para mais. O raso pode até parecer seguro, mas nunca satisfaz. Há uma inquietação santa no coração de quem foi chamado para a profundidade. É aquela sensação de que algo está faltando, de que existe mais em Deus do que aquilo que já vivemos. Essa inquietação não é um problema, é um convite. Responder a esse chamado é uma decisão diária. Não acontece de uma vez, nem de forma automática. Todos os dias escolhemos se ficaremos na superfície
ou se avançaremos um pouco mais. Todos os dias decidimos se viveremos uma fé confortável ou uma fé transformadora. Deus está pronto para nos levar mais fundo, mas Ele nunca força ninguém. A profundidade é um convite, não uma imposição, que escolhemos sair da superficialidade. Que não nos conformemos com uma fé rasa quando Deus nos oferece uma vida abundante em Sua presença. Que nosso coração esteja disposto a deixar o raso para experimentar o profundo, confiando que, quanto mais fundo formos em Deus, mais descobriremos quem realmente somos nele. Experimentar mais de Deus começa com um coração que sente fome. Não fome de coisas, não fome de reconhecimento, não fome de status espiritual, mas fome da presença viva e real de Deus. A fome espiritual é um sinal de vida. Quando não há fome, algo está errado. Um corpo saudável sente fome e um espírito vivo também. Deus desperta essa fome dentro de nós para nos atrair para mais perto dele, para nos tirar da acomodação e nos conduzir a uma busca sincera e profunda. Muitas pessoas vivem satisfeitas com pouco de Deus porque nunca perceberam que podem ter mais. Acostumaram-se com experiências antigas, com memórias de momentos em que Deus se moveu, mas deixaram de buscá-lo no presente. A fome espiritual nos impede de viver de lembranças. Ela nos mantém em movimento, em dependência contínua, em expectativa santa. Quem tem fome não se contenta com migalhas quando a mesa está posta. Deus nunca teve a intenção de nos alimentar com restos espirituais. Ele nos convida para um banquete diário de comunhão com Ele. A fome espiritual nasce quando reconhecemos nossa necessidade. Enquanto achamos que somos suficientes, que sabemos o bastante, que já vivemos o suficiente, a busca se torna superficial. Mas quando entendemos que sem Deus nada podemos fazer, nosso coração se inclina. Naturalmente, a oração, a palavra e a dependência do Espírito Santo. A presença de Deus não é atraída pela performance, mas pela humildade. Corações quebrantados e famintos sempre encontram resposta no céu. Essa fome não é produzida por esforço humano, mas pelo agir do Espírito Santo em nós. É Ele quem nos desperta, quem nos incomoda, quem nos faz sentir que existe algo mais profundo esperando por nós. Muitas vezes Deus permite vazios, silêncios e até frustrações para despertar essa fome. Não porque Ele se afastou, mas porque deseja que o busquemos com mais intensidade. O vazio espiritual não é um castigo, é um convite para ir mais fundo. Uma fé sem fome se torna mecânica. Oramos por hábito, lemos a palavra por obrigação, adoramos sem expectativa. Mas quando a fome espiritual está viva, tudo muda. A oração deixa de ser um dever e se torna um encontro. A palavra deixa de ser apenas um texto e se torna alimento. A adoração deixa de ser uma música e se torna entrega. A fome muda a forma como nos aproximamos de Deus, porque passamos a buscá-lo pelo que Ele é e não apenas pelo que Ele faz. A fome espiritual também nos protege da religiosidade vazia. Pessoas religiosas podem estar cheias de atividades, mas vazias de Deus. A fome, por outro lado, nos mantém sensíveis à voz do Espírito. Ela nos impede de nos acomodar, de nos orgulhar, de achar que já chegamos onde deveríamos chegar. Quanto mais experimentamos de Deus, mais percebemos o quanto ainda há para conhecer. A verdadeira fome cresce à medida que a revelação aumenta. Deus honra a fome espiritual. Ao longo das Escrituras, vemos que Ele se manifesta àqueles que o buscam com intensidade e sinceridade. Ele promete ser achado por aqueles que o buscam de todo o coração. Isso não significa perfeição, mas prioridade. Um coração faminto coloca Deus no centro, acima de distrações, de justificativas e de desculpas. Quem tem fome rearranja a agenda, muda hábitos e ajusta prioridades para estar com Deus. A fome espiritual também nos leva à perseverança. Nem sempre sentimos Deus da mesma forma. Nem sempre a busca é fácil, nem sempre as respostas vêm rapidamente. Mas quem tem fome continua buscando mesmo quando não sente, mesmo quando não entende, mesmo quando o silêncio parece longo. A fome nos ensina a confiar no caráter de Deus, não apenas nas sensações. Ela nos mantém firmes no processo, sabendo que Deus sempre recompensa aqueles que perseveram na busca. É importante entender que a fome espiritual precisa ser alimentada corretamente. Assim como no natural, uma fome mal direcionada pode nos levar a consumir o que não nutre. No espiritual, isso acontece quando buscamos experiências sem fundamento, emoções sem verdade, ou revelações sem compromisso com a palavra. A verdadeira fome nos leva à fonte certa. Ela nos conduz à palavra viva, à presença do Espírito Santo e a um relacionamento genuíno com Deus. Somente Ele pode satisfazer plenamente a alma. Quando a fome espiritual governa a nossa vida, ela também transforma nossas orações. Passamos a orar menos por coisas
e mais por presença, menos por soluções imediatas e mais por alinhamento com a vontade de Deus. Oramos para conhecê-lo, para agradá-lo, para ser transformados por Ele. Esse tipo de oração move o coração de Deus, porque revela um amor maduro que não busca apenas benefícios, mas relacionamento. Deus continua procurando pessoas famintas, não pessoas perfeitas, não pessoas que sabem tudo, mas pessoas que reconhecem sua necessidade e se lançam em busca dele. A fome espiritual é o ponto de partida para uma vida mais profunda. Sem fome, não há busca. Sem busca, não há encontro. E sem encontro, não há transformação. Que nosso coração nunca perca essa fome. Que não nos acostumemos com pouco quando Deus nos oferece tanto. Que sejamos conhecidos não pela quantidade de informações que temos sobre Deus, mas pela intensidade da nossa busca por Ele. Porque aqueles que têm fome de Deus sempre experimentam mais da sua presença, mais da sua graça e mais da sua glória. Uma vida mais profunda com Deus, inevitavelmente, passa pelo caminho da entrega. Não existe profundidade sem rendição, não existe intimidade sem confiança, não existe crescimento espiritual sem abrir mão do controle. A entrega não é um ato isolado, mas uma postura contínua do coração. É decidir, dia após dia, colocar Deus no centro e permitir que Ele governe áreas que antes mantínhamos sob nosso próprio domínio. Muitos desejam experimentar mais de Deus, mas poucos estão dispostos a se render completamente. Queremos a presença, mas não queremos o processo. Queremos o toque de Deus, mas resistimos à transformação que esse toque produz. A entrega confronta nosso orgulho, nossa autossuficiência e nossa necessidade de ter tudo sob controle. No entanto, é exatamente nesses pontos que Deus começa a agir de forma mais profunda. Enquanto insistimos em controlar, limitamos o agir de Deus. Quando nos rendemos, abrimos espaço para sua vontade perfeita. Rendição não significa fraqueza, mas confiança. Entregar-se a Deus é reconhecer que Ele sabe mais, vê mais longe e ama mais profundamente do que nós mesmos. É admitir que nossos caminhos nem sempre são os melhores e que a vontade de Deus, ainda que nem sempre seja fácil de entender, é sempre boa, perfeita e agradável. A profundidade espiritual cresce quando paramos de negociar com Deus e começamos a confiar nele sem reservas. Uma das maiores barreiras à entrega total é o medo. Medo de perder, medo de sofrer, medo do desconhecido. Muitas pessoas permanecem espiritualmente rasas porque têm medo do que Deus pode pedir se forem mais fundo. Mas a verdade é que Deus nunca tira sem propósito. Ele sempre substitui, restaura e aperfeiçoa. O que Ele pede que deixemos não é para nos empobrecer, mas para nos libertar. A entrega, embora desafiadora, sempre resulta em vida abundante. Entregar-se a Deus também significa permitir que Ele trate áreas que preferiríamos esconder. Pecados, feridas, traumas, mágoas e padrões antigos não sobrevivem à luz da presença de Deus. A profundidade exige honestidade. Não podemos nos render parcialmente e esperar transformação completa. Deus não trabalha com metades. Ele deseja o coração inteiro, porque somente um coração totalmente entregue pode experimentar plenamente sua graça. Muitos tentam seguir a Deus mantendo reservas. Entregam o tempo, mas não o caráter. Entregam o discurso, mas não os relacionamentos. Entregam o domingo, mas não a semana. Essa entrega seletiva mantém a vida espiritual estagnada. Deus não quer apenas ser parte da nossa vida, Ele quer ser a nossa vida. Quando entendemos isso, a entrega deixa de ser um peso e se torna um privilégio. A rendição diária nos leva a um lugar de descanso. Paradoxalmente, quanto mais nos entregamos, menos carregamos. A tentativa constante de controlar tudo gera ansiedade, cansaço e frustração. Mas quando colocamos nossa vida nas mãos de Deus, aprendemos a descansar em sua soberania. Isso não significa passividade, mas confiança ativa. Continuamos agindo, trabalhando e sonhando, mas com o coração seguro de que Deus está no controle. Uma vida rendida também produz obediência, não uma obediência forçada, mas uma posta natural de amor. Quando confiamos em Deus, obedecer deixa de ser um fardo e passa a ser uma expressão de fé. A obediência nos conduz a níveis mais profundos de revelação, porque Deus se revela àqueles que caminham segundo sua vontade. Quanto mais obedecemos, mais conhecemos. Quanto mais conhecemos, mais confiamos. E quanto mais confiamos, mais nos rendemos. A entrega nos leva a experimentar Deus não apenas como Salvador, mas como Senhor. Muitos aceitam Jesus como Salvador, mas poucos permitem que Ele governe plenamente suas decisões. Uma vida profunda reconhece a autoridade de Cristo em todas as áreas. Isso inclui sonhos, planos, finanças, relacionamentos e futuro. Nada fica fora da rendição.
Tudo é colocado aos pés do Senhor. Entregar-se a Deus também nos ensina a dizer não a nós mesmos. A cruz, símbolo máximo da entrega, nos lembra que seguir a Cristo envolve negar o ego, abrir mão da própria vontade e confiar plenamente no Pai. Essa mensagem pode parecer difícil, mas é libertadora. A vida que tentamos preservar para nós mesmos se perde. A vida que entregamos a Deus é transformada e devolvida de forma abundante. Deus continua chamando seu povo para uma entrega mais profunda. Não uma entrega baseada em emoção momentânea, mas uma rendição consciente, diária e perseverante. Ele não exige perfeição, mas sinceridade. Não exige que tenhamos todas as respostas, mas que confiemos nele mesmo, sem entender tudo. Quando nos rendemos totalmente, descobrimos que Deus é fiel além do que imaginávamos. Descobrimos que sua vontade é mais segura do que nossos planos, que seu tempo é mais preciso do que nossa pressa, e que sua presença é suficiente para sustentar qualquer processo. Uma vida profunda começa quando deixamos de resistir e passamos a dizer com o coração aberto: Senhor, tudo o que sou e tudo o que tenho pertence a Ti. Uma vida mais profunda com Deus não se constrói em momentos apressados ou encontros ocasionais. Ela é fruto de tempo investido, de constância, de uma caminhada diária marcada pela disciplina espiritual. Vivemos em uma cultura que valoriza resultados rápidos, mas intimidade com Deus não segue o ritmo da pressa humana. Profundidade espiritual exige permanência. Exige parar, silenciar e permanecer na presença do Senhor, mesmo quando não há emoções intensas ou respostas imediatas. Muitos desejam uma vida espiritual profunda, mas resistem à disciplina necessária para alcançá-la. Queremos intimidade sem compromisso, crescimento sem constância, maturidade sem processo. No entanto, Deus trabalha no ritmo da formação, não da conveniência. O tempo gasto em oração, na leitura da palavra e na comunhão com o Espírito Santo não. Tempo perdido é o fundamento sobre o qual toda a vida espiritual sólida é construída. Sem disciplina, a fé se torna frágil e inconsistente. A disciplina espiritual não é legalismo, mas amor organizado. Não buscamos a Deus por obrigação, mas por desejo. Porém, mesmo o desejo precisa ser sustentado por escolhas conscientes. Há dias em que a vontade parece pequena, em que o cansaço fala mais alto e as distrações parecem mais atraentes. É nesses momentos que a disciplina nos mantém firmes. Ela nos conduz à presença de Deus mesmo quando não sentimos vontade, e ali muitas vezes somos renovados de forma profunda. O tempo com Deus nos ensina a ouvi-lo. Em meio ao barulho do mundo, a voz de Deus muitas vezes é suave. Se não aprendermos a silenciar, corremos o risco de confundir suas direções ou de ignorá-las completamente. A profundidade espiritual cresce à medida que desenvolvemos sensibilidade espiritual. Isso só acontece quando aprendemos a desacelerar, a estar atentos e a valorizar momentos de quietude diante do Senhor. A palavra de Deus ocupa um lugar central em uma vida profunda, não como um livro apenas informativo, mas como alimento vivo que transforma mente e coração. Quando lemos a palavra com constância e reverência, ela começa a moldar nossos pensamentos, corrigir nossas atitudes e alinhar nossos valores ao reino. Uma fé profunda não é sustentada apenas por experiências, mas por convicções firmes enraizadas na verdade. A palavra nos mantém equilibrados, protegidos e maduros espiritualmente. A oração, por sua vez, deixa de ser apenas uma lista de pedidos e se torna um espaço de relacionamento. Em uma vida mais profunda, aprendemos a permanecer diante de Deus, a ouvir mais do que falar, a compartilhar o coração sem máscaras. A oração nos transforma porque nos coloca em contato direto com o caráter de Deus. Quanto mais oramos, mais somos moldados. Quanto mais permanecemos em sua presença, mais nos tornamos semelhantes a Ele. A disciplina espiritual também envolve perseverança. Nem sempre sentimos prazer imediato. Há períodos de silêncio, de espera e até de aparente estagnação. Mas é nesses tempos que Deus trabalha de forma mais profunda. Assim como raízes crescem no escuro, nossa fé é fortalecida nos momentos em que continuamos buscando mesmo sem sentir. Perseverança nos ensina a confiar no processo e no caráter de Deus, não apenas nas sensações. Uma vida profunda aprende a valorizar o secreto. O que acontece longe dos olhos humanos sustenta o que se manifesta publicamente. Muitos querem a autoridade espiritual em público, mas negligenciam a intimidade no privado. Deus honra o secreto. Ele vê o coração, a fidelidade diária e o tempo investido longe dos aplausos. A profundidade que nasce no secreto se reflete em maturidade, equilíbrio e firmeza diante das pressões da vida. O tempo com Deus também nos ajuda a discernir prioridade. Quando estamos constantemente diante do Senhor, aprendemos a dizer não ao que é bom para abraçar o que é essencial. A disciplina espiritual
nos protege da dispersão e do ativismo vazio. Ela nos mantém focados naquilo que realmente importa. Uma vida profunda não é sobre fazer mais coisas, mas sobre fazer as coisas certas com o coração alinhado a Deus. Além disso, a constância na presença de Deus nos prepara para os momentos difíceis. Quando as crises chegam, não é hora de tentar construir uma base espiritual, é hora de se apoiar nela. Quem investe tempo com Deus nos dias comuns, permanece firme nos dias difíceis. A profundidade espiritual nos dá estabilidade emocional, clareza espiritual e paz interior, mesmo em meio às tempestades. Deus nos chama a uma vida mais profunda por meio da disciplina diária. Não uma disciplina pesada e opressora, mas uma disciplina que gera vida, liberdade e intimidade. Ele deseja caminhar conosco todos os dias, não apenas em momentos específicos. Quanto mais tempo passamos com Ele, mais aprendemos a reconhecê-lo em todas as áreas da vida. Uma vida profunda é construída passo a passo, dia após dia. Não acontece de forma instantânea, mas de maneira constante. Cada momento de oração, cada leitura da palavra, cada decisão de buscar a Deus mesmo quando é difícil contribui para uma fé sólida e madura. Que escolhamos investir tempo com Deus, sabendo que Ele sempre responde àqueles que o buscam com sinceridade e perseverança. Uma vida mais profunda com Deus inevitavelmente produz transformação. Quando nos aproximamos da luz, não permanecemos os mesmos. A presença de Deus revela, confronta, cura e restaura. Muitos desejam intimidade com Deus, mas resistem à mudança que essa intimidade provoca. No entanto, é impossível caminhar profundamente com Deus e continuar vivendo da mesma maneira. A profundidade espiritual não apenas nos conforta, ela nos confronta para nos formar. À medida que crescemos em Deus, Ele começa a tratar áreas do nosso interior que antes estavam escondidas ou ignoradas. Atitudes, pensamentos, palavras e motivações vêm à tona. Não para nos acusar, mas para nos alinhar. Deus não revela para envergonhar, mas para curar. O confronto divino é sempre acompanhado de graça. Ele aponta o que precisa ser transformado porque deseja nos levar a um nível maior de liberdade e maturidade. Muitos confundem confronto com rejeição. Quando Deus trata algo em nós, pensamos que Ele está descontente ou distante. Na verdade, o confronto é prova de relacionamento. Só corrige quem ama, só trata quem é filho. Quanto mais profundo é o relacionamento, mais específico é o tratamento. Deus não trabalha superficialmente com quem escolheu ir mais fundo. Ele deseja formar caráter, não apenas gerar experiências emocionais. A transformação verdadeira começa no interior. Deus não está interessado apenas em comportamentos ajustados, mas em corações alinhados. Podemos até mudar atitudes externamente por um tempo, mas somente o Espírito Santo pode transformar motivações profundas. Uma vida mais profunda permite que Deus alcance lugares do coração que nunca seriam tocados por regras ou esforço humano. É ali que a verdadeira mudança acontece. Esse processo de transformação muitas vezes é desconfortável. Envolve renúncia, arrependimento e realinhamento. Há momentos em que precisamos reconhecer erros, pedir perdão e abandonar padrões antigos. A profundidade espiritual nos ensina que arrependimento não é sinal de fracasso, mas de maturidade. Quanto mais crescemos em Deus, mais sensíveis nos tornamos à sua voz e mais rápidos somos em corrigir rotas. A maturidade espiritual se manifesta na forma como reagimos às situações da vida. Pessoas superficiais reagem impulsivamente, pessoas profundas respondem com sabedoria. À medida que Deus nos transforma, passamos a refletir seu caráter em nossas escolhas, palavras e atitudes. A paciência cresce, a humildade se aprofunda, a compaixão se amplia e o amor se torna mais prático. A transformação interior gera frutos visíveis. Uma vida profunda também nos ensina a lidar com feridas do passado. Muitos carregam dores antigas, traumas não resolvidos e mágoas escondidas. Deus não ignora essas áreas. Pelo contrário, Ele nos conduz a elas com cuidado e amor porque deseja curar completamente. A presença de Deus é um lugar seguro para a restauração da alma. À medida que confiamos nele, permitimos que seu amor alcance nossas fragilidades e nos torne inteiros. O processo de transformação não acontece de uma vez, é progressivo. Deus trabalha camada por camada no tempo certo. Às vezes queremos mudanças imediatas, mas Ele está mais interessado em mudanças profundas e duradouras. Uma vida profunda aprende a respeitar o processo, confiando que Deus sabe exatamente o que está fazendo. Mesmo quando não entendemos o caminho, sabemos que o destino é bom. A maturidade espiritual também nos torna mais ensináveis. Pessoas profundas não se fecham, não se defendem o tempo todo, não acham que já sabem tudo. Elas reconhecem que sempre há espaço para crescer. Um coração transformado é um coração humilde. Quanto mais conhecemos a Deus,
mais percebemos nossa dependência dele. Essa consciência nos mantém sensíveis, disponíveis e abertos à correção. Além disso, a transformação produz estabilidade. Uma fé madura não oscila conforme as circunstâncias. Quando somos formados por Deus, aprendemos a permanecer firmes mesmo em tempos difíceis. A profundidade espiritual cria raízes. Ventos contrários vêm, mas não nos derrubam. Críticas surgem, mas não nos destroem. Desafios aparecem, mas não nos paralisam. A maturidade nos sustenta, porque nossa confiança está em Deus, não em emoções passageiras. Uma vida profunda também muda a forma como nos relacionamos com os outros. Passamos a agir com mais graça, menos julgamento e mais compreensão. A transformação que Deus opera em nós reflete no modo como amamos, perdoamos e servimos. Não exigimos dos outros aquilo que Deus ainda está trabalhando em nós. A maturidade espiritual gera empatia e misericórdia. Deus nos chama para uma profundidade que transforma completamente, não apenas para sermos pessoas mais espirituais, mas pessoas mais parecidas com Cristo. O objetivo da vida profunda não é nos destacar, mas refletir Jesus. Quando permitimos que Deus nos transforme, nossa vida se torna um testemunho vivo do seu poder e da sua graça. Que abracemos o processo, que não fujamos do confronto amoroso de Deus, que entendamos que cada ajuste, cada correção e cada tratamento fazem parte da construção de uma fé madura. Uma vida profunda pode ser desafiadora, mas é profundamente recompensadora, porque nos conduz a uma transformação real, contínua e cheia de vida em Deus. Uma vida mais profunda com Deus nunca termina em si mesma. Quanto mais somos alcançados pela presença do Senhor, mais nossa visão se amplia e mais nossa vida começa a impactar o mundo ao nosso redor. A profundidade espiritual não nos isola, ela nos envia. Não nos torna indiferentes, ela nos torna sensíveis. Quando experimentamos mais de Deus, passamos a enxergar a vida, as pessoas e as circunstâncias com os olhos do reino. À medida que crescemos em profundidade, nossa fé deixa de ser apenas algo pessoal e passa a ser algo relacional e missionário. O amor que recebemos de Deus transborda naturalmente. Não precisamos forçar o impacto, ele acontece como fruto de uma vida conectada à fonte. Uma vida profunda não vive para si mesma, mas para glorificar a Deus, por meio de atitudes, palavras e escolhas que refletem seu caráter. Uma fé superficial reage às circunstâncias, uma fé profunda permanece firme nelas. Quem caminha profundamente com Deus aprende a descansar mesmo em meio às tempestades. Isso não significa ausência de lutas, mas presença de paz. A confiança no caráter imutável de Deus gera estabilidade interior. Quando tudo ao redor parece incerto, quem vive na profundidade permanece ancorado, porque sua esperança não está nas circunstâncias, mas no Senhor. Essa estabilidade espiritual se torna um testemunho poderoso. Pessoas ao nosso redor percebem quando nossa fé é real. Elas notam quando reagimos de maneira diferente, quando escolhemos perdoar. Em vez de revidar, quando mantemos a esperança mesmo em tempos difíceis. Uma vida profunda fala mais alto do que palavras. Ela comunica o Evangelho de forma prática, visível e autêntica. A profundidade espiritual também nos dá clareza de propósito. Passamos a entender que nossa vida não é apenas sobre conquistas pessoais, mas sobre cumprir a vontade de Deus. Nossos dons, talentos e recursos deixam de ser usados apenas para benefício próprio e passam a servir ao reino. Uma vida profunda se pergunta constantemente como posso glorificar a Deus com o que sou e com o que tenho. Essa consciência transforma a maneira como trabalhamos, nos relacionamos e tomamos decisões. À medida que nossa visão é ampliada, nosso coração se torna mais sensível às dores do mundo. A presença de Deus gera compaixão. Não conseguimos mais ignorar o sofrimento alheio, a injustiça ou a necessidade ao nosso redor. Uma vida profunda não vive fechada em sua própria espiritualidade, mas se envolve, serve e ama de forma prática. O amor de Deus em nós nos impulsiona a agir. Uma fé profunda também nos prepara para enfrentar oposição e desafios. Quanto mais alinhados estamos com a vontade de Deus, mais entendemos que dificuldades fazem parte do caminho. Mas, ao invés de nos desanimar, a profundidade nos fortalece. Sabemos em quem temos crido. Nossa identidade não depende da aprovação das pessoas, mas daquilo que Deus diz a nosso respeito. Isso nos dá coragem para permanecer fiéis mesmo quando é difícil. Além disso, uma vida profunda gera discernimento. Aprendemos a distinguir o que vem de Deus do que é apenas distração. Nem toda oportunidade é direção divina.
Nem toda porta aberta é vontade de Deus. A intimidade com o Senhor nos ensina a ouvir sua voz e a seguir suas orientações com sabedoria. O discernimento protege nosso coração e nos mantém no caminho certo. O impacto de uma vida profunda também se manifesta nos relacionamentos. Tornamos-nos mais pacientes, mais generosos e mais verdadeiros. Não buscamos mais apenas ser compreendidos, mas compreender. Não vivemos mais para ser servidos, mas para servir. A profundidade espiritual nos leva a amar de forma madura, sem interesses ocultos ou expectativas egoístas. Amamos porque fomos amados primeiro. Uma vida profunda inspira outras pessoas a buscarem o mesmo caminho. Não pelo discurso, mas pelo exemplo. Quando alguém vê uma fé viva, consistente e cheia de graça, nasce o desejo de conhecer o Deus que sustenta essa vida. O testemunho de uma vida transformada abre portas que palavras sozinhas não conseguem abrir. Deus usa pessoas profundas para tocar corações de maneira profunda. Esse impacto não depende de posição, título ou visibilidade. Deus usa pessoas comuns que decidiram ir mais fundo. Onde quer que estejam, elas carregam a presença de Deus. No trabalho, na família, na comunidade, suas atitudes refletem o reino. Uma vida profunda transforma ambientes, porque a presença de Deus em nós muda a atmosfera ao nosso redor. No final, o chamado para uma vida mais profunda é um chamado para viver plenamente em Deus. É uma jornada contínua de crescimento, dependência e entrega. Nunca chegamos a um ponto final. Sempre há mais de Deus para conhecer mais. Da sua graça para experimentar e mais do seu amor para compartilhar. Que escolhemos responder a esse chamado todos os dias. Que não nos acomodemos com uma fé rasa quando Deus nos convida para a profundidade. Que nossa vida seja um reflexo daquilo que experimentamos na presença dele. Porque quando vivemos profundamente em Deus, nossa vida se torna um instrumento poderoso para revelar sua luz, seu amor e sua verdade ao mundo.